Type era uma máquina de composição tipográfica mecânica. Utilizava o processo da linotipia, que era a composição em linha. Realizava as linhas em chumbo a uma velocidade espantosa, com grande perfeição. Um dos grandes inconvenientes que a composição tinha é que depois todos os erros que se encontrassem posteriormente, a linha tinha que ser integralmente feita, o que às vezes dava origem a que na própria emenda aparecesse outro erro. Mas enfim, as revisões que nessa altura se faziam lá iam cobrindo esse pequeno pormenor. A composição fazia-se através de a recolha de matrizes numa determinada linha, que eram depois submetidas ali a uma pressão numa zona onde havia chumbo em fusão, e saía a linha completa aqui. Chamo-me Álvaro Silva e fui durante muitos anos tipógrafo no jornal O Comércio do Porto. Os armazéns, imagino que este seria um corpo 10, teria o corpo 12, o corpo 8, normalmente nunca ultrapassava o corpo 12. As matrizes saíam do armazém, do tipo que nós queríamos, por aqui, por estes rasgos, iam para um componedor que justificava na medida que nós previamente tínhamos programado. Ou seja, imaginemos a linha do corpo do jornal seria para aí 10 quadratinhos. 10 quadratinhos é a medida base que nós trabalhávamos. E então, imagina, aqui ficava, as matrizes entravam aqui, daqui era o espaço que entrava também, o espaço funcionava como justificação da letra e depois o componedor corria para aqui, aqui tinha a caldeira com o chumbo previamente derretido, levava uma pancada, era injetado e saía a linha por aqui. A linha era isto. Esta é uma linha já composta. Nessa altura, as gravuras eram feitas em metal, era passada fotograficamente, no metal punha-se o material sensível à luz e passava-se através de fotografia para ali. Havia os jornalistas que eram especialistas em títulos, só faziam os títulos. Até fisicamente punham ao lado da página a notícia que já estava composta, começavam a construir as páginas por baixo e iam colocando sempre as coisas até à última, era a principal. Depois de feito o título, o paginador paginava a página numa galé e então, quando a página não estava completa, falhava a notícia, falávamos com o chefe. O chefe pegava no barbante, media o espaço que faltava, chegava à gaveta ou à prateleira onde tinha as notícias que não tinham entrado, media e então a que desse era a que entrava. Se tivesse que cortar, cortava, se não tivesse, entrava direitinho. Para imprimir os jornais, a tipografia, que era normalmente plana, tinha que sofrer uma transformação, que era tornar a forma curva para poder adaptar-se a uma máquina rotativa e fazer a tiragem maior. Para isso, a forma que não se podia curvar tinha que ser submetida a uma operação, que era a execução de um flan, que era um cartão espesso, com uma grande pressão sobre a forma, deitado no chumbo e formar uma forma curva. Os ingleses continuavam a chamar isto offset tipográfico. Nós cá em Portugal não chamávamos apenas tipografia rotativa. Este tipo de máquinas, que se podem adaptar a outro tipo de impressão, eram praticamente exclusivas dos jornais, não é? Neste caso aqui são 2 páginas e por sinal até são do Comércio do Porto. Depois ia para a estrotipia para fazer a separação de cores. Tinha que se fazer outra placa igual a esta e depois com a máquina que está aqui a máquina, esta máquina,
limpava-se um lado, esta máquina era de escariava-se de um lado, deixava-se, imagina, o título e o texto saía fora e depois punha-se a outra placa. Tirava-se o título e ficava o texto. Consequência, tínhamos no lado a cor e no outro lado o preto. A cor normalmente era cor direta, nunca podia ser cores compostas. Se fosse composta, teria que imprimir em todo o jornal. Portanto, normalmente ficava ou era o vermelho, o azul, raramente o verde. Portanto, as cores que se usavam era vermelho, azul e raramente o verde, uma vez por outra. E o verde já era composto. A liga também não era uma liga muito forte, porque não podia ser muito forte, porque era só para imprimir um jornal e depois voltava a derreter para se fazer novamente um novo jornal. Perante uma prova nós dizíamos que pôr na cor isto e naquilo. Resultado, como o original era feito todo numa cor só, por exemplo, este tel, falta-lhe aquele bocadinho que é daqui daquela letra, que eles eliminaram, não é? E aparece que era esse o grande defeito da tipografia nesta altura. Claro que as rotativas ainda existem e as rotativas cada vez são maiores. Esta, neste caso, imaginem que tenho aqui 2 páginas do Comércio do Porto. Se eu quisesse imprimir 64 páginas, seria que ter 32 placas destas. Vejam a largura do cilíndrico. Imaginem, se eu tenho aqui 2, imaginem o que seriam 32 placas destas. Significa que a rotativa teria que ser muito grande, e era para se pôr grande, porque de um lado tinha as bobinas do papel para entrar e do outro lado tinha para sair o jornal. Aliás, os impressores andavam por dentro da máquina e por cima da máquina para ver como é que ela estava a trabalhar. Todo este ambiente que havia numa máquina de impressão foi sempre uma coisa que me fascinou. Era espantoso o ambiente que isto criava. Era verdadeiramente apaixonante, não é? Essa aproximação que tínhamos das máquinas.